Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E que coisa tão linda podermos alinhar a nossa vida, os ponteiros do nosso Cronos e do nosso Kairos, ou seja, do tempo da nossa vida, estarmos plenamente alinhados com Deus e com a sua vontade. Esta é a proposta do nosso programa. E Deus está nos dando algo muito maravilhoso. Queremos trazer todos os sábados um convidado especial para trazer a ciência e a fé como caminham juntas. É esse o tema do nosso programa de hoje. A ciência e a Bíblia andam juntas. Sim, não há confronto, não há divergência entre a verdadeira teologia, a verdadeira fé, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a verdadeira ciência, que está em busca da verdade e que tem grandes evidências. No programa de hoje, você terá a oportunidade de ver cientista falando sobre a ciência e a Bíblia. Então não saia daí. Deus quer muito falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós dissemos que teremos essa surpresa, esta bênção maravilhosa todos os sábados agora, tendo sempre um convidado para nos falar sobre fé e ciência, para nos mostrar que vale a pena estudar, vale a pena aprofundar-se nas Escrituras e ver o que a ciência está descobrindo dia após dia. Quando nós vamos para a cosmologia, quando nós vamos para o estudo do universo, os astros, as galáxias, as estrelas, quando estudamos o próprio planeta Terra dentro do Sistema Solar, nós vamos ver quanta coisa tão linda que caminha de uma maneira tão ajustada, de uma maneira tão perfeita, nos mostrando que Deus criou todas as coisas, nos mostrando que esta mente extraordinariamente grande, perfeita, sábia, criou as leis do universo. Nos criou colocando o nosso corpo e os nossos órgãos, os nossos sentidos, colocando o nosso ser dentro deste ajuste de perfeição. Muitas pessoas pensam que os cientistas bons, os cientistas que realmente fazem ciência, são cientistas ateus, são cientistas que não conhecem Deus e acham que a ciência não combina com religião, como eles dizem. Bem, não estamos falando de religião, nós estamos falando da Bíblia. E a Bíblia, ela tem total autoridade, tanta autoridade que nós podemos ver que a verdadeira ciência vai atrás da Bíblia. Ah, quantos anos se passaram até que no século XX nós pudemos ter a fotografia do nosso planeta tirada do espaço sideral. Sim, então podemos ver como o nosso planeta é esférico, podemos ver como a Terra é redonda, como a Terra é azul, como ela é vista de fora para cá, do espaço para cá. E a Bíblia já nos dizia isto. Isaías, o profeta, ele nos fala que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Em alguns lugares o Senhor diz que a terra é o estrado dos seus pés, é onde o Senhor descansa os seus pés. Isto significa que Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão maravilhoso que os seus pés descansam sobre a terra. Já imaginou o tamanho dos pés do Senhor? Ah, é claro que Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é perfeito, Deus é eterno e Ele não tem pés como os nossos para poder caminhar e nos levar aos lugares. Ele não precisa. É apenas uma figura para nos mostrar quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor
que fez os céus e a terra. E nós sabemos que esta é a base de toda a fé cristã. Nós temos o nosso credo apostólico, que muitas pessoas, quando se converteram do catolicismo, abandonaram o credo, sabiam orar, tinham como uma oração. Na verdade, não é uma oração, é uma confissão de fé. Esta confissão diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois continua dizendo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Mas o primeiro degrau, a primeira confissão de fé que nós temos é que Deus é o Criador. Talvez, se você nasceu num lar cristão, talvez como criança você aprendeu a cantar: quem fez a linda estrela? Foi o Papai do céu. Você aprendeu a cantar: quem fez o arco-íris? Foi o Papai do céu. Quem fez o sol tão belo? Foi o Papai do céu. É o primeiro capítulo das Escrituras. É a base da nossa origem, a criação. A criação do mundo, a criação de todas as coisas. Quem fez? Deus. Mas hoje nós vemos que por uma proposta muitas vezes política, uma proposta que alcançou o mundo inteiro e a nossa educação, é a proposta da teoria da evolução. É a proposta de tirar Deus da história. É a proposta de dizer que as coisas que aí estão não foram criadas, surgiram. Surgiram de maneira lenta, gradual, foram evoluindo no passar do tempo e através das coisas inanimadas. Como assim? Isso contradiz todas as leis científicas que conhecemos, tanto da biologia, a biogênese nos diz que vida gera vida. Nós não vamos ter a vida surgindo de matéria inanimada. Não, vida gera vida. Na época de Louis Pasteur, nós vemos que eles falavam da geração espontânea. Diziam assim: se a gente deixar um lixo, deixar a carne apodrecer, vão surgir seres vivos. No lixo vai surgir rato, barata, vai surgir larvas, surgirão larvas. Não surgiram. Rato gera rato. Barata gera barata. As larvas são colocadas pelas moscas e Louis Pasteur mostrou que não existe geração espontânea. Mas a teoria da evolução quer dizer isso, geração espontânea, o que é impossível, que já foi descartado pela ciência. Mas nós precisamos ter base para defender a nossa fé. Nós precisamos conhecer a verdadeira ciência para mostrar que a nossa fé é racional, para mostrar que a nossa fé, de acordo com as Escrituras, aponta para um Deus Criador, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo conhece, um Deus tão sábio que pôde criar leis, matemática, cores, estruturas e soprar vida. A vida vem de Deus. Bem, eu estou aqui falando, mas quero que você ouça um cientista muito abalizado, Dr. Marcos Eberlin. Trabalha ali como pesquisador, como professor, docente na área de pós-graduação, já formou mais de 200 mestres e doutores na química. Ele é líder aqui no Brasil na espectrometria de massa, já escreveu mais de 1000 artigos científicos, já escreveu livros. Os livros dele, Fomos Planejados, O Duelo entre Michael Behe e Darwin e Antevidência. Livros como Antevidência que receberam vamos dizer assim, o apoio, o suporte, o reconhecimento de cientistas que foram Prêmio Nobel. Com vocês, então, Dr. Marcos Eberlin. Vamos ouvi-lo. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Eberlin. Sou professor, pesquisador,
presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Sou químico, trabalho com moléculas, com a ciência, mas, sobretudo, eu sou um cristão que crê na palavra de Deus e sabe claramente que a palavra de Deus está afogada, abarrotada, atolada de ciência. E esse é o tema de hoje. Falaremos sobre a palavra de Deus e a ciência. Muitos acham que a palavra de Deus não é um livro de ciências. Claro, ela não foi escrita para nos ensinar ciências, ensinar química, física, biologia. Eu brinco, não temos na palavra de Deus um versículo sobre a tabela periódica. Mas ciência é conhecimento e a palavra de Deus está cheia de conhecimento. Sobre as nossas origens, por exemplo, ela descreve claramente como fomos formados, por que fomos feitos, como fomos feitos, que material que o Criador de todas as coisas usou para fazer o universo, a terra e a vida. É um relato fidedigno de uma testemunha ocular, o nosso Deus, que não só criou o universo, criou a vida, mas também inspirou os autores desse livro para que relatassem todo o processo, o mecanismo. Então temos na palavra de Deus boa ciência, sim, e ciência de primeiríssima qualidade. Ciência sobre as nossas origens. Temos também o sanitarismo da Bíblia, o pai do sanitarismo, Moisés. Temos instruções claras sobre a nossa alimentação, o que comer, o que não comer, como educar os nossos filhos. A palavra de Deus também nos ensina. Há versículos fantásticos também na Bíblia. Por exemplo, tem um versículo que diz que Deus criou as árvores, os frutos para o nosso alimento, as folhas para remédio. Eu sou químico e eu sei que praticamente todas as drogas farmacêuticas, os medicamentos que foram criados com moléculas que encontramos nas folhas das árvores. Uma grande verdade da palavra de Deus. Então, quando te perguntarem se a palavra de Deus tem ciência, você diz sim, ciência de primeiríssima qualidade. Conhecimento em várias áreas, na história, na arqueologia, encontramos muitas informações na palavra de Deus. Cidades que já existiram, a Bíblia explica direitinho por que existiram, por que passaram a não existir mais, o que aconteceu com elas. Um livro digno de toda a confiança. A palavra de Deus é clara, é necessária, é suficiente, é inerrante, infalível e autoridade. Autoridade em teologia, filosofia e também em ciência. Ciências, das mais diferentes ciências. Na química, na física, na biologia, na cosmologia. A palavra de Deus, por exemplo, nos diz como que o universo foi criado. Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33, 9. Sobre o universo, em Salmos 33, 6, lemos lá que pelo sopro de sua boca, ele criou o universo. Informações claras, precisas sobre a criação do universo. Sobre a vida, sobre eu e você, a Bíblia também é clara demais. A Trindade se reúne e decide, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então não foi um processo lento, gradual e sucessivo. Não foi naquela sopa ácida, escaldante e venenosa que nasceu a primeira ameba, que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos, passando pelos chimpanzés, que seriam os nossos parentes, até dar em nós. Essa história não bate com a palavra de Deus. A Bíblia é clara. A Trindade se reúne e decide, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus, em Mateus, também deixa muito claro na palavra de Deus. Não tendes lido que desde o início os fiz homem e mulher?
Essa declaração bíblica vai contra uma teoria que corre por aí, a teoria da evolução de Darwin, que diz que, na realidade, surgimos naquela sopa, evoluímos, um ser assexuado teria dado origem aos dois sexos, aos homens e às mulheres. Sabemos hoje que essa história não bate com a boa ciência. Não há explicação para a evolução dos sexos, mas a Bíblia, desde o princípio, desde o início da humanidade, já declarava nas suas páginas: não tendes lido que desde o princípio os fiz homem e mulher? Olha quantas verdades científicas maravilhosas que a Bíblia tem. No que se pode verificar, portanto, através da ciência, a Bíblia é digna de toda a confiança. Se no que se pode verificar ela é digna de toda a confiança, podemos ter então confiança também no que não se pode verificar. Na segunda vinda de Cristo, na Jerusalém celestial. Isso mostra que a nossa fé também é alicerçada na razão, no conhecimento. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. A fé é o firme fundamento. Cremos porque entendemos, sabemos, portanto, cremos. E essa informação, muitas informações vêm da palavra de Deus. Informações nas mais diferentes áreas da ciência. Muitos estão preocupados hoje, por exemplo, talvez o planeta terminará aquecido, no aquecimento global, a temperatura vai subir, os mares descongelarão, invadirão os continentes. Você, como cristão que crê na palavra de Deus, estaria preocupado com essa possibilidade? Não. Por quê? Porque em 2 Pedro 3,10, a Bíblia também diz como que esse planeta será destruído. Os elementos ardendo se desfarão e todas as obras da terra serão consumidas. Olha só, então a Bíblia é um guia do passado, do presente e também do futuro. Sabemos que o planeta será destruído numa grande explosão atômica. Deus desestabilizará os elementos que liberarão a sua energia nessa grande explosão e o planeta, num piscar de olhos, será destruído. Então nós podemos usar a Bíblia como guia na nossa vida. A Bíblia também é um excelente guia para conduzirmos a nossa vida e um excelente guia em ciências. Olha só, muitos acham também que quando você mistura o conhecimento da palavra de Deus com o conhecimento científico, que essa mistura não seria boa. Seria um samba do crioulo doido, como dizem por aí. Será que seria realmente um compromisso espúrio entre a Bíblia e a ciência? Muito pelo contrário. O que nós vemos na história da ciência? Os grandes cientistas, será que eles não usaram a Bíblia? Usaram sim. Os grandes pioneiros, Pasteur, Schrödinger, Thomson, o pai da espectrometria de massas, Newton, usavam a palavra de Deus, inclusive, como guia para a sua ciência. A Bíblia é um ótimo guia de ciência. Ela nos indica se teorias científicas, por exemplo, estão certas ou estão erradas. Então, quando Darwin propôs que lenta, gradual e sucessivamente a gente poderia ter evoluído nesse planeta, a evolução darwiniana, que de um ancestral comum, todas as formas de vida foram se desenvolvendo, o que nós poderíamos ter feito? Desde o início, se lêssemos a palavra de Deus, se lêssemos Charles Darwin com a Bíblia, perceberíamos que ele estava equivocado. E nunca teríamos adotado uma teoria que hoje sabemos que está errada na nossa ciência. Não gastaríamos recursos procurando formas em que a vida poderia ter evoluído nesse planeta. Um grande guia em ciências. Na pandemia, por exemplo, todos nós lavamos as nossas mãos com água, com álcool gel, para nos livrarmos de vírus, bactérias.
Mas a Bíblia também já dizia que esse procedimento seria eficaz. Há muito tempo atrás, tocou em cadáver, lave sua mão, você está impuro, tome um banho. O sanitarismo bíblico, que poderia ter livrado, inclusive, a ciência de enganos. Em hospitais, antigamente, médicos tocavam em cadáver e atendiam mulheres na maternidade. Olha só, e o que levava à morte de muitas delas. Inclusive, a palavra de Deus poderia ter evitado grandes enganos científicos. Um guia seguro de ciência, a palavra de Deus. Então, da próxima vez que você estiver lendo a Bíblia, saiba que a Bíblia é autoridade, sim, em teologia. Saiba também que a Bíblia é autoridade, sim, em filosofia. Mas saiba também que a Bíblia também é autoridade em ciência. Um guia seguro para se fazer boa ciência. Um livro que contém ciência de primeiríssima qualidade. Ciência sobre o passado, ciência sobre o presente e ciência sobre o futuro. Essa é a palavra magnífica, maravilhosa de Deus. Nosso único guia de fé e prática. Um livro que contém grandes verdades, inclusive verdades científicas. Um livro, portanto, digno de toda a confiança. Essa é a palavra de Deus. Então, você pode se deliciar com esta palavra, com esta palestra. Dr. Marcos Eberlin faz parte do TDI, a teoria do design inteligente. O design inteligente, ele surge exatamente para trazer e capacitar os nossos jovens com embasamento científico, nos mostrando que todas as coisas que existem tiveram um planejamento, um planejador, um designer, um arquiteto, um sábio construtor. Uma mente tremendamente sábia para fazer todas as coisas. E nós sabemos, se não cremos que as coisas que vemos surgiram do acaso, se o celular que você segura e está assistindo a este programa por ele, ou a televisão que está aí à sua frente, ou o seu computador, não sei, onde você está assistindo este programa, se você compreende que este celular foi criado por alguém. Alguém começou a pensar, nós sabemos como que a tecnologia foi avançando, pequenas descobertas iam se sobrepondo e nós chegamos ao século XX, ao século XXI, com a televisão, com o telefone, com o rádio, e você aí está com o seu celular. Aí estamos com os computadores. Claro que os primeiros computadores eram gigantes e muito caros. Hoje nós temos computadores em anéis, nos óculos, nós temos no nosso celular, e isto veio de mentes, pessoas que pensaram, pessoas que foram juntando o conhecimento para criar, para fazer. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, este Deus maravilhoso, eterno, este Deus soberano, criou todas as coisas que existem, inclusive a mim e a você. Fomos feitos pelo Senhor e fomos feitos com propósito. Nós existimos para Deus, existimos para glorificar o seu nome, existimos para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Existimos para podermos ter comunhão com Ele. Você tem comunhão com Deus? Você conhece o seu Criador? Você conhece o seu Deus? Além de ser o nosso Criador, Ele nos enviou o seu Filho, Jesus, para que nos desse perdão, salvação e pela justiça de Cristo fôssemos salvos. Vamos orar? Quero orar com você e por você, para que você conheça o Senhor e para que tenha o seu nome escrito no livro da vida e possa gozar com Ele
das maravilhas eternas. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, entregando a sua vida ao Criador, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te entrego o meu coração, te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me, Senhor. Tenho andado tão longe de Ti, sem sentido, sem perceber que a minha vida está passando e eu preciso de Ti. Eu te peço perdão. Dá-me um coração puro, dá-me um coração perfeito para contigo e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para ser Teu, totalmente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. O que temos de fazer é saber que fomos criados com um propósito. O propósito de conhecer Deus, amá-lo, servi-lo, desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Sua paz, seu amor, sua presença e a vida eterna. Que Deus te abençoe ricamente. E no próximo sábado estaremos aqui com mais cientistas, estaremos aqui com mais fé e ciência para o seu coração. Deus te abençoe.